Com apenas 6 rodadas da Série B, 5 equipes já experimentaram o sabor da liderança, muito diferente do que foram as edições anteriores da competição. Teve uma rotatividade muito maior em 2025. Quando a gente olha para os anos anteriores, em 2024 o Santos conseguiu uma superioridade maior nas primeiras rodadas. Em 2023 o Vitória conseguiu sustentar a liderança por um período um pouco maior. Em 2022 o Bahia, que foi o dono inicial da competição. Em 2021, acho que muitos lembram do time imbatível, o Náutico, que hoje está na Série C, mas que naquele início de Série B conseguiu ter alguma soberania. Em 2025, ninguém consegue essa ampla superioridade, ninguém consegue ser muito superior no início da Série B. Vou tentar traçar aqui alguns motivos que podem justificar isso daqui e também vou falar um pouco do motivo do sucesso dessas 5 equipes daqui, o que dá para a gente avaliar sobre o início da competição de cada uma delas e também o que dá para projetar olhando personagens, olhando o planejamento para o futuro da Série B. Antes, vou pedir um pouco da sua opinião. Não sou o dono da razão, eu sempre deixo os comentários abertos aqui, sempre para crítica, sempre também para algum ponto que você queira agregar. Deixa o like também, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. O vídeo vai ser breve, não vai ser tão detalhado assim, mas vou tentar trazer um pouco do que é o início primeiro sobre essas 5 equipes, não em ordem, tá? Não vou começar com o Atlético Goianiense, que foi o primeiro líder, vou começar destacando 2 equipes que eu entendo que tem um início muito parecido, CRB e Avaí. Se tem um ponto de 2 equipes que conquistaram os campeonatos estaduais respectivos, o Avaí conquistou o campeonato catarinense e o CRB conquistou o campeonato alagoano, mas as 2 equipes conquistaram os estaduais sob muitas críticas. O início da temporada das duas ela é muito parecido a partir disso daí. Ganharam os estaduais, tiveram algum sucesso no início da temporada. O CRB teve o fator da Copa do Nordeste, onde trouxe alguma decepção, mas quando se avalia o desempenho das 2 equipes no primeiro trimestre, apesar do resultado positivo, apesar da conquista de um título, as 2 equipes receberam muitas contestações e tiveram que trazer correções de rota. O Avaí trouxe a saída do Enderson Moreira para a chegada do Jair Ventura e o CRB trouxe o nome do Barroca com a saída do Humberto Louser. E em momentos muito parecidos, às vésperas da Série B, e tiveram um sucesso inicial talvez não imaginado. Aquele tempo, apesar de o impacto normalmente inicial ser positivo, de novos treinadores, de novos trabalhos, mas acredito que o impacto foi além do esperado. Tanto do Avaí, quando se avalia o início da Série B do Avaí, o Jair Ventura consegue resgatar e crescer algumas peças, como é o caso do JP, que vem tendo um grande início de Série B, Marquinhos Gabriel também, e aí já trazendo os personagens dessas equipes, Marquinhos Gabriel, JP, tem a figura também na linha de ataque do Aleph Manga, contestado na última rodada, com algumas baixas, mas acredito que é um nome que em um futuro médio e longo tende a ser importante para o Avaí, uma linha defensiva com o Brock desempenhando bem, enfim, a partir dessas peças que cresceram com a chegada do Jair Ventura, o Avaí conseguiu um bom aproveitamento inicial e foi o líder da 5ª rodada da competição. Quando a gente olha para o retrato do CRB, também com a chegada do Barroca às vésperas do Campeonato Brasileiro, e um CRB com uma expectativa talvez menor do que a do Avaí. Só que o início foi muito positivo. Alguns avaliam que o início foi muito positivo a partir de uma régua baixa, a partir de adversários de uma prateleira mais baixa da competição. O CRB conseguiu superar a Chapecoense na primeira rodada, conseguiu superar o Volta Redonda e o Atlético. Volta Redonda e Atlético, eles terminam tendo essa confirmação de um início ruim, mas a Chapecoense não, a Chapecoense vem tendo bons resultados, bom jogo contra o Criciúma, bom jogo contra o Paysandu no Mangueirão.
Também teve o jogo contra o Atlético dentro de casa. Então o CRB começa muito bem a competição a partir de um meio de campo muito forte também. E aí eu citei os nomes de meio de campo do Avaí, como JP e Marquinhos Gabriel. GG no meio de campo do CRB é um dos grandes personagens. E a chegada de outras peças no CRB com um encaixe muito rápido trouxeram também um aproveitamento um pouco maior, como foi o nome do Bairro chegando muito bem, como é o caso do Breno Herculano chegando muito bem do Goiás. Tem outras figuras também com algum destaque, o Thiaguinho talvez rendendo um pouco mais do que era imaginado. A linha defensiva do CRB tem alguns pontos de fragilidade, mas no contexto geral é um CRB que consegue render mais do que era imaginado, um pouco mais do que a projeção inicial. Depois vieram os resultados contra Paysandu, o resultado contra Paysandu e o resultado contra o Atlético Paranaense na Liga Arena. O CRB volta a não vencer em Maceió, né, no caso do jogo contra o Cuiabá, mas em uma grande atuação geral. E eu acredito que, olhando para o retrato tanto de Avaí como de CRB, eu vejo muitas semelhanças, até pontos, olhando os setores de campo, pontos também muito parecidos. Quando a gente vai para uma outra realidade, partindo para o líder da segunda e da quarta rodada, o Atlético Paranaense, uma equipe que chegou sob uma alta expectativa e uma equipe que, assim como Avaí e CRB, não vinha convencendo muito no início do ano. Talvez até vinha. O aproveitamento do Atlético não era dos piores, mas quando se avalia o insucesso no Campeonato Paranaense, já veio ali um Atlético chegando sob algumas contestações na Série B. Mas um Atlético que ainda assim tinha uma grande expectativa, por nomes como Luiz Fernando, como nomes de Zapelli, o Esquivel na lateral esquerda, o nome do Mikael no gol, o nome do Allan Kardec, além de outros personagens como o Kevin, que foi muito bem contra o Criciúma. Então tiveram esses fatores de, apesar de ser um trabalho do Barbieri contestado, ainda assim era um Atlético vindo depois de muitos anos da primeira divisão, retornando à Série B, chegando sob uma alta expectativa. E os resultados iniciais foram minimamente positivos. Vitória contra o Paysandu no Mangueirão, vitória contra o Criciúma jogando na Liga Arena, mesmo não conseguindo vitória contra o CRB, que até aquele momento era uma equipe com 100% de aproveitamento, e até a derrota que teve contra o Cuiabá não teve um jogo muito grandioso, mas a derrota ela foi muito a partir de falhas individuais, como a do Palácios na lateral direita. Então se teve esse ponto de um Atlético que não conseguia, no fator desempenho, convencer, mas no fator de aproveitamento teve um início positivo, não à toa foi líder da segunda e da quarta rodada. Depois eu vou falar sobre projeção, o que eu espero para o futuro dessas 5 equipes. E a outra equipe que conquista a liderança agora na sexta rodada é a equipe do Vila Nova, que nos últimos anos, olhando para as equipes estabelecidas na Série B, foi a equipe que mais bateu na trave na luta pelo acesso. Avaliando as últimas temporadas, foi um Vila Nova com projetos sólidos, e esse início de ano também traz alguma convicção no trabalho do seu treinador, Rafael Lacerda. Acredito que entre essas 5 equipes da liderança, a gente tem o Tencate no Atlético Goianiense, mas que passou por contestações, e um Rafael Lacerda no Vila Nova, que são os projetos de maior convicção, de uma escolha que parece ser a aposta para toda a temporada. E é um Vila muito destacado pelo fator defensivo, como suporta bem os adversários, e muito destacado por outros personagens de frente, Júnior Todinho, Poveda, o nome do Igor Henrique, o nome também do Jean Mota, que desfalca o Vila Nova nas últimas rodadas em uma baixa de algum peso, Arilson, Panhussá. É um Vila Nova que eu entendo que tem uma estrutura bacana, olhando para o grupo. Tem algumas carências, acho que o Labandeira ele recebe algumas contestações justas da torcida do Vila, apesar dessas contestações terem se apaziguado um pouco mais depois do gol dele contra o Goiás no Clássico, mas é um Vila Nova que é líder não à toa. Eu acredito que é um Vila premiado pela convicção na escolha,
pelo planejamento inicial, por muito pouco não se tornou líder, né? No jogo contra o Atlético não teve a sua melhor atuação, talvez um reflexo de um desgaste do meio de semana na Copa do Brasil, mas no apagar das luzes o Vila consegue o gol da vitória e o gol que gera a liderança contra o Atlético. Olhando para o futuro dessas 5 equipes, o que eu entendo que tende a acontecer? E aqui não estou olhando história, não estou olhando tradição, estou olhando muito momento e também o que elas têm de grupo, o que elas têm de elenco. Acredito que o Atlético Goianiense tende a apresentar uma evolução. Foi um Atlético que caiu depois da primeira rodada, mas já venceu na sexta rodada. Entendo que tem um grupo suficiente para brigar na prateleira alta. Atlético Paranaense da mesma forma, tem 50% de aproveitamento, mas tende a também estar numa primeira prateleira. O Atlético que tende a anunciar talvez o nome do Pepa para a sequência do ano, Pepa que subiu com o Sport na última edição da Série B. O CRB, confesso que não sei muito o que esperar em um médio e longo prazo. Entendo que tem um meio de campo suficientemente bom para brigar na parte alta, mas o ataque e a linha defensiva, o ataque vem bem, mas não sei se vai seguir bem. E a linha defensiva eu entendo que tem alguns problemas individuais, e não sei até que ponto o CRB vai ter fôlego para seguir nessa prateleira alta. Avaí da mesma forma, gosto muito do meio de campo do Avaí, não sei até que ponto o JP vai seguir tendo essas boas atuações, e não estou nem falando dos gols, tá? Porque quem viu os gols do JP e as condições dos gols do JP, 2 dos 3, se eu não me engano ele fez 3, né? Posso estar errando aí na conta, mas 2 dos gols que ele fez na Série B foi muito de oportunismo, e de um momento muito bom. Não sei até que ponto esse momento muito bom do JP vai seguir, mas tem o Marquinhos Gabriel que tende a seguir gerando solidez de criação no meio de campo, mas eu entendo que tem algumas fragilidades no restante do grupo. Gosto do Mário Sérgio, mas é um lateral que talvez não consiga seguir rendendo em um alto nível. Acredito que a linha defensiva, apesar do nome do Brock como alguma importância, mas não sei se ele vai ter fôlego para seguir nas 38 rodadas rendendo bem. Enfim, entendo que é um Avaí que talvez tenha um cenário futuro médio do CRB também. Quando a gente olha para o Vila Nova, eu entendo que o Vila Nova segue com esse projeto de seguir lutando pelo acesso e tem fôlego para isso, olhando para o elenco do Vila. E é muito sentido de opinião, tá? Eu já falei sobre esse sentido de acreditar mais no Vila do que no Avaí, e fui muito contestado aqui, mas é a minha opinião. Se você tiver uma opinião diferente, pode comentar aqui abaixo. Eu acredito mais no Vila do que no Avaí, olhando médio e longo prazo. Talvez num confronto direto, num embate direto entre as duas equipes, isso não se reflita. Mas eu entendo que o lado defensivo do Vila Nova consegue gerar mais confiança do que o lado defensivo do Avaí. E isso, para mim, é muito importante numa competição de regularidade, numa competição longa. Atlético Paranaense com recuperação, enfim, essa é a minha avaliação. Fique à vontade para trazer a sua opinião também, o que você espera sobre essas 5 equipes. Deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, até a próxima.